Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Neste dia 18 de junho é comemorado em todo o território nacional o aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. São 107 anos de mensagem pentecostal. São 107 anos falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. São 107 anos pregando o Evangelho e falando que só Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. É por isso que nós, da Assembleia de Deus, do Ministério de Cordovil, queremos nos congratular com todos os nossos irmãos assembleianos dessa nação. E eu, particularmente, quero te convidar para uma viagem histórica. Vamos fazer um resumo histórico das raízes da nossa denominação aqui na nação brasileira. Vem comigo nesta viagem. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da Assembleia reformadas estão. Daniel Berger, Gunnar Singre, seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando. É Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A história das Assembleias de Deus no Brasil, ela na verdade transcende a história nacional. E ela começa lá pelos idos de 1906, num famoso avivamento conhecido como Avivamento da Rua Azusa, quando alguns crentes foram batizados com o Espírito Santo e Deus derramara lá na cidade de Los Angeles um grande avivamento espiritual. Este avivamento tomou proporções continentais, a ponto de se espalhar por diversas cidades, até chegar na cidade de Chicago, onde Gunnar Wigren, um pastor batista tradicional, também foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas. Este pastor batista conheceu em determinada convenção um certo amigo chamado Daniel Berg. Daniel Berg também foi batizado com o Espírito Santo e desenvolveu com o pastor Gunnar Wigren uma grande amizade. Esta amizade os levou a orar juntos. E nestes momentos de oração, Deus revelou para a dupla de amigos que Deus estaria enviando eles para uma outra nação, para pregar esta nova mensagem. E eles, orando a Deus, pediram a Deus direção para saber para qual nação eles iriam, e Deus lhes revelou a cidade de Belém do Pará. Procuraram no mapa onde ficava esta cidade e descobriram que a cidade de Belém do Pará ficava na América do Sul, em um país chamado Brasil. E eles prontamente arrumaram as malas e embarcaram no dia 5 de novembro em Nova York em direção à nação brasileira. A viagem durou cerca de 14 dias.
E lá pelo dia 19 de novembro, eles chegaram na Baía do Guarajá, em Belém do Pará. Porém o porto, ele estava superlotado, eram vários navios entrando e saindo com castanha, com cacau, com borracha, e isso impediu que o navio deles pudesse atracar. Eles então ficaram ancorados, fundeados na Baía do Guarajá, até que uma embarcação menor pegou os jovens missionários e os trouxe para o continente. Eles chegaram então no dia 19 de novembro no porto, num pedaço do porto chamado Escadinha. Subiram as escadas e pisaram em solo brasileiro naquele glorioso dia 19 de novembro. Eles estavam ali no início da rua 15 de agosto. Atualmente ela é chamada de Presidente Vargas. Mas quando eles chegaram na rua 15 de agosto, eles olharam, eles esperavam receber talvez índios, pessoas de pele bem amorenada, mas viram apenas brasileiros natos ali daquela região e eles se perguntaram: para onde nós devemos ir? Olharam para a rua 15 de agosto e disseram: vamos entrar por essa rua. E eles foram pela rua 15 de agosto e chegaram na Praça da República. Chegando na Praça da República, eles sentaram em um banco da praça e falaram: Deus, para onde nós deveremos ir? Eles fizeram a primeira oração em solo brasileiro. Estando ali na Praça da República, eles conseguiram se hospedar em um lugar e agora eles ouviram falar que um certo irmão chamado Justus Nelson estaria ministrando em uma determinada igreja. E este irmão, Justus Nelson, era conhecido deles e eles foram ao encontro deste irmão. Chegando nesta convenção onde o pastor Justus Nelson estava ministrando, o pastor Justus Nelson logo os levou para conhecer a Igreja Batista de Belém. Chegando na Igreja Batista de Belém, eles foram apresentados para o irmão Raimundo Nobre. Raimundo Nobre era o líder daquela igreja e permitiu que eles se hospedassem ali nas dependências da igreja. Alguns dias se passaram e eles conheceram o irmão Adriano Nobre. Adriano Nobre, ele era primo do irmão Raimundo Nobre. Adriano Nobre os colocou em um barco e os levou pelo rio Taiburu. E chegaram num lugar chamado Boca do Iquixuna. E lá naquele lugar era a casa do nosso irmão Adriano Nobre. O nosso irmão Adriano Nobre ensinou para os jovens missionários a língua nativa, ensinou os costumes da nossa nação. E eles ali aprenderam a língua e os costumes que eles iriam utilizar por vários anos. Depois de determinado tempo, eles voltaram para a Igreja Batista e começaram a orar, eles começaram a incomodar durante os cultos, eles oravam fervorosamente, eles falavam em línguas estranhas e as pessoas, os crentes daquela igreja começaram a se incomodar, até que no dia 2 de junho de 1911, a irmã Celina Albuquerque, membro da Igreja Batista de Belém, foi batizada também com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas. Isso causou um tremendo rebuliço, uma tremenda confusão naquela igreja que outrora, que até então era pacata, mas agora estava recebendo uma mensagem nova, uma mensagem que dizia que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, uma mensagem que dizia que Jesus batizava com o Espírito Santo. A irmã Celina Albuquerque foi cheia da graça, cheia do poder, cheia da unção do Espírito e foi batizada, foi selada, foi revestida, falou em línguas. Os crentes entraram em polvorosa e agora começou a ter um partidarismo dentro da igreja. Os que eram a favor, os que eram contra, os que eram a favor e os que eram contra. O que aconteceu? O pastor, o líder daquele lugar, o Raimundo Nobre, ele convocou os crentes para uma reunião para decidir se aceitariam a permanência daqueles crentes que estavam aceitando a nova mensagem ou não. A votação terminou e chegaram à conclusão que eles não poderiam permanecer naquela igreja. A essa altura, cerca de 17 irmãos
já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles então tiveram que deixar a Igreja Batista de Belém. Foram excluídos, foram exonerados. O que aconteceu então? No dia 18 de junho de 1911, a irmã Celina Albuquerque recebeu em sua residência, na rua Siqueira Mendes, número 67, a primeira comitiva, a primeira comissão, os primeiros membros daquilo que viria a se tornar uma das maiores, se não a maior denominação da nação brasileira. Estava nascendo a Assembleia de Deus, estava nascendo a Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus. Inicialmente, ela ganhou outros nomes, mas depois, com o desenrolar da história, o nome firmado, fixado, homologado e aceito por todos foi Assembleia de Deus. É por esta razão que nesta data nós comemoramos, nesta data, dia 18 de junho, nós comemoramos o aniversário da Assembleia, das Assembleias de Deus no Brasil. A partir desta data, Gunnar Wigren ficava pastoreando a igreja, enquanto Daniel Berg vendia livros para o sustento dos jovens missionários. O trabalho foi se desenvolvendo, a mensagem foi sendo pregada, outros irmãos começaram a aceitar a mensagem, vindos de outras igrejas, ou mesmo aceitando a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e a mensagem do Evangelho foi se expandindo, a ponto de, um ano depois, em 1912, o nosso irmão Isidoro Filho foi consagrado ao santo ministério pastoral. Foi o primeiro pastor em solo brasileiro nativo, o primeiro pastor pentecostal consagrado em solo brasileiro. Depois dele vieram outros. Um ano depois veio o pastor Absalão Viano, depois veio o irmão Cristiano Melo e depois o próprio irmão Adriano Nobre foram consagrados a pastores ali naquela região de Belém do Pará. Alguns anos depois, o pastor José Plácido da Costa e toda a sua família foram enviados como os primeiros missionários brasileiros em solo internacional. Foram enviados para Portugal, onde mais tarde receberam ajuda do nosso irmão José Matos e formaram lá em Portugal também uma grande igreja, Assembleia de Deus. Os anos foram se passando. Em 1914 explodiu a Primeira Guerra Mundial e com isto houve êxodo de vários irmãos de várias partes do mundo para outras partes do mundo, e a nação brasileira começou a receber vários valores, vários pastores que começaram a ingressar também nesta fileira e ajudar os jovens missionários aqui do Brasil. Em 1914 chega no Brasil o nosso irmão Otto Nelson e a sua esposa. Em 1915 chega no Brasil Samuel Nistron e sua esposa. Em 1917 existe a inauguração do primeiro jornal evangélico pentecostal. O nome do jornal, A Voz da Verdade. Os anos estão se passando. Quando chega em 1919, o pastor Gunnar Wigren acha por bem inaugurar um novo jornal chamado Boa Semente. Em 1921 é publicado o primeiro inário cristão pentecostal chamado Cantor Pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos. Apenas em 1922 publicada a harpa cristã, esta gloriosa harpa cristã que possuidora de belos hinos, que nós até nos dias de hoje, 107 anos depois, louvamos, adoramos e glorificamos a Deus através dos seus hinos. Em 1922, neste mesmo ano, várias famílias do Pará saíam do Nordeste e migravam para a região sudeste do país. Então chegou aqui no bairro de São Cristóvão algumas famílias evangélicas pentecostais e aqui firmaram a palavra e aqui pregaram a mensagem pentecostal, e no bairro de São Cristóvão então nasceu a primeira Assembleia de Deus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, ou melhor, 2 anos mais tarde,
Em 1924, veio para o Rio de Janeiro o pastor Gunnar Wigren e ele estabeleceu, solidificou e organizou a obra do Senhor nosso Deus através da Assembleia de Deus aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já caminhava de vento em popa. Mas um outro fato interessante aconteceu. O filho de um certo general, o filho se chamava Paulo Leivas Macalão, estava andando pelas cidades do Rio e encontrou um folheto amassado, abriu o folheto, leu, entendeu a mensagem do Evangelho, aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, foi evangelizado, foi discipulado e foi batizado com o Espírito Santo e deu início então a um grande e profícuo ministério que hoje conhecemos como o Ministério de Madureira, ou CONAMAD, a Convenção Nacional de Madureira. Irmãos, a Assembleia de Deus cresceu, se estabeleceu e cresceu também na cidade do Rio de Janeiro. Em 1923 foi inaugurado também o jornal Som Alegre, porém em 1930 houve a primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Foi lá em Natal, Rio Grande do Norte. Nesta primeira convenção, algumas decisões foram tomadas. Dentre elas, foi dito que a direção administrativa do trabalho das Assembleias de Deus no Brasil deveria ficar a cargo dos obreiros nativos e não mais de missionários estrangeiros. Uma outra decisão importante que foi tomada é que todos os jornais anteriormente existentes deveriam se fundir em um só jornal, e esse jornal foi o Mensageiro da Paz. O Mensageiro da Paz, jornal este que temos até nos dias de hoje, é o veículo de comunicação oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Veio a ditadura com o presidente Getúlio Vargas e por ocasião da ditadura ele criou um órgão chamado Departamento de Imprensa e Propaganda e com esse departamento ele determinou que todos os jornais tivessem uma pessoa jurídica como detentor, como proprietário. Por esta razão, foi criada então em 1940 a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nada mais era do que a redação do jornal Mensageiro da Paz. A Casa Publicadora foi criada em função de uma exigência do governo vigente. Nasceu a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a história caminhou, chegamos em 1946, a Assembleia de Deus de São Cristóvão já possuía várias congregações. Uma destas congregações estava situada à rua Porto Carreiro, 153. Em 1946, começou uma grande obra. A obra da construção do novo templo da congregação Porto Carreiro, ou congregação de Cordovil. 2 anos depois, após muitas lutas, muitas dificuldades, foi inaugurada em julho de 1948, foi inaugurado o novo templo da congregação de Cordovil, congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão. 11 anos depois, em 27 de maio de 1959, o pastor presidente da Assembleia de Deus de São Cristóvão emancipou cerca de 12 congregações. Uma destas congregações foi a Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil. Então, em 27 de maio de 1959, nasce a Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, no bairro de Cordovil, Rua Porto Carreiro, 153. Anos mais tarde, o trabalho cresceu, o trabalho se expandiu e percebeu-se a necessidade da construção de um templo maior. Porém, no bairro de Cordovil não havia mais espaço, os lotes não estavam disponíveis e apareceu um terreno muito grande na esquina da rua Idumé com a rua Piaíba, número 285. E foi então iniciada uma obra de construção do novo templo. E em 26 de maio de 1991, foi inaugurado o novo templo da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, que
que agora passaria sua sede para a Rua Piaíba 285. Isto quer dizer que nós, da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, também fazemos parte da história das Assembleias de Deus no Brasil, que completa 107 anos. Destes 107 anos, nós, da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, possuímos 59 anos, juntamente com outras igrejas co-irmãs que foram emancipadas na mesma data. Por estas e outras razões, nós queremos nos congratular, nós queremos parabenizar todos os assembleanos, todos os membros e congregados da Assembleia de Deus do Brasil. Ao completarmos 107 anos, nós não nos orgulhamos de ser a maior denominação do Brasil, mas nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, porque até aqui a mensagem do Evangelho tem sido anunciada. Até aqui a mensagem pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, transforma, liberta, leva para o céu. E enquanto estivermos aqui na terra, Jesus Cristo também batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem que pretendemos permanecer pregando até a volta de Jesus. Parabéns, povo assembleano, parabéns, membros e congregados, parabéns, pastores e obreiros da Assembleia de Deus do Brasil. Completamos 107 anos de vitórias na presença de Deus.